Olá, estudantes da terceira série. Na aula de hoje nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam o contexto histórico e cultural que está por trás dos jogos de tabuleiro. Entenda a história, de onde eles surgiram e a sua evolução ali. E agora eu pergunto para vocês o seguinte: você sabe o que são os jogos de tabuleiro? Como será que esses jogos eles surgiram? Você já jogou um jogo de tabuleiro? Muito provavelmente que você já tenha feito, jogado algum jogo de tabuleiro, seja ele de forma presencial, né, ou até mesmo de forma eletrônica. E aí a gente verifica que os jogos de tabuleiro, eles são aqueles jogos que são jogados em superfícies planas ali, né? E esses jogos, eles propiciam um ambiente de socialização e convivência entre os seus praticantes, e eles contribuem principalmente para o desenvolvimento cognitivo. Vamos citar um exemplo ali de um jogo de tabuleiro, o xadrez. O xadrez é algo muito cognitivo, né? Então você tem que pensar nas suas jogadas que você está fazendo, quais serão as jogadas possíveis que virão, quais são as jogadas possíveis que o meu adversário ele pode fazer naquele momento para que desenvolva o jogo. Então, não é algo intuitivo que você vai estar fazendo, eu vou fazer essa jogada por fazer, mas é algo racional que você está fazendo. Então, os jogos de tabuleiro são atividades realizadas geralmente em ambientes fechados, podendo ter base puramente estratégica, sorte ou uma mistura dos dois, onde se busca realizar determinado objetivo de acordo com o jogo que você está praticando naquele momento. Então, os jogos de tabuleiro, eles são muito antigos. A gente não pode datar um tempo, uma data específica. O que se sabe e o que se tem de pesquisas, que eles encontraram vários jogos, vários sítios arqueológicos datados aí de 5.000 anos antes de Cristo, ali no Egito e na Mesopotâmia, de jogos de tabuleiro. Um exemplo disso é o jogo do Senet, que era o jogo praticado por muitos nobres e povos egípcios. Se a gente verificar aqui na imagem, se parece muito com um jogo de xadrez. Então possuía muitas estratégias ali. E aí a gente consegue verificar uma foto de um sítio arqueológico que foi encontrado. Se a gente reparar, né, e observar, parece sim um jogo de tabuleiro com várias casinhas aqui. Então essas escavações aconteceram ali no Egito e na região ali da Mesopotâmia, o que faz e comprova mais uma vez que esses jogos aconteciam sim lá na antiguidade também. E aí a gente vem para exemplos de jogos de tabuleiros. Esses jogos de tabuleiros, eles podem ser na sua confecção de forma simples, mas não na sua estratégia, tá? Ou pode ser mais elaborados, com mais casas, mais coordenadas, mais coloridos. Então, em suma, o simples confecção, tá? As damas, o xadrez, o gamão, a trilha, o ludo, o dados, o war, por exemplo, e já jogos um pouco mais elaborados na sua forma de fazer, tá? Não na sua forma de estratégia de jogar. Banco imobiliário, jogos de percursos
dominó, batalha naval, detetive, imagem em ação e muitos outros que vocês podem conhecer aí. Então, a gente vai para a atividade de número 1, dominó. O jogo consiste em dominós contendo 2 números de 0 a 6, um em cada extremidade, marcados com pontos pretos em brancos. Coloque seus dominós combinando dominós por uma das extremidades. Quando tiverem o mesmo número neles, o objetivo do jogo é ser o primeiro jogador na mesa e ficar sem dominó. Você pode jogar dominó online, criando um jogo virtual, ou jogando com outra pessoa. A professora sugeriu este link aqui para vocês jogarem de forma online. Façam a atividade e nós já retornamos. Conseguiram fazer a prática? Eu tenho certeza que sim. Então agora a gente vai para a prática de número 2, que é a prática da dama. Então a professora vai falar algumas regras, algumas coisas que vocês têm que seguir e vocês vão jogar a partir daí, tá? Então um jogo clássico de tabuleiro, tá? São as damas movendo as peças apenas na diagonal, tentando pular sobre as damas sobre as peças do seu oponente, né? O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do seu adversário. Então vejam aqui, né? Então eu tenho as minhas peças aqui. Para que eu me movimente, a casa seguinte tem que estar vaga, certo? Então eu posso movimentar aqui. Mas para que eu capture, digamos aqui, ó, deixa eu pegar essa aqui, ó. Para que eu capture essa peça, sou branca agora, são as peças de branco. Para que eu capture esta peça,
que está na minha frente, só posso capturar na diagonal e andar na diagonal. Mas para que eu capture, ele tem que estar do meu lado e a casa seguinte deve estar vaga. Então, ao capturar, ao invés de eu tomar a casa que a peça está, eu venho na casa seguinte. Então, acontece desta forma o jogo de dama. Por exemplo, aqui, ó. Olha, essa peça aqui, ó, essa casa, ela está ocupada e a casa seguinte também está ocupada, então impossibilitando de eu movimentar essa peça. Então ela está presa ali, ela não pode ter movimentação naquele momento, certo, pessoal? Então vocês podem fazer a prática da dama também com alguém que esteja com você, ou você pode fazer a prática da dama no link que a professora deixou para vocês entrarem, certo? Então a professora vai dar um tempo para vocês e vocês já retornam em sequência. Certo, pessoal? Conseguiram jogar? Conseguiram entender a lógica do jogo? O porquê que eu fiquei preso? O porquê que eu não posso permanecer na casa do meu adversário, que eu capturei ele? Diferente, né? A dama é diferente do xadrez. O xadrez, eu ocupo a casa que eu capturo. Na dama, não. Eu ocupo a casa da diagonal da frente. Então, a diagonal da frente deve estar livre. E é um jogo também de estratégia, né? Envolve muito raciocínio lógico. Envolve também sorte? Envolve, mas muito mais raciocínio lógico ali, certo? E agora a gente vai para a atividade de número 3, que é a atividade de vocês fazerem, vivenciarem o xadrez. Então, o jogo de xadrez, ele é praticado, né? Ele é jogado por duas pessoas, né?
eu e, digamos, você, e nós somos adversário naquele momento, por um tabuleiro que tenha 64 casas. E essas casas, elas têm duas cores distintas, uma de cor clara e outra de cor escura, certo? Cada jogador ele dispõe de 16 peças que vão nas profundidades do tabuleiro. Por exemplo, então eu começo lá, coloco a minha torre, o meu cavalo, o meu bispo. Aí eu venho dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. Aí o rei, o bispo, o cavalo e a torre. É essa a sequência correta do xadrez. E na frente de cada peça eu coloco um peão, lembrando que as movimentações, o peão ele apenas anda para frente uma casa, mas no início do jogo ele pode andar até 2 casas. Ele pode, não que necessariamente ele tem que andar. E ele apenas captura na diagonal. E quando ele chega lá no final do tabuleiro, é como se ele fosse premiado. Ele pode virar a peça que ele quiser, exceto o rei, tá? Porque num reino, a gente está num reino pode existir até quantos reis? Um apenas, né? Mas rainha, o rei pode se casar várias vezes? Pode. Então, digamos que eu tenha uma rainha. Eu posso pegar outra rainha? Posso. Mas digamos que eu já tenho 2 rainhas. Cheguei com outro peão lá na frente. Eu posso pegar mais rainhas? Sim, eu posso ter num total dentro de um jogo de xadrez até 9 rainhas. Certo, aí a gente vai lembrar da torre. Como que a torre, ela se movimenta? Então, ela se movimenta quantas casas ela quiser, tanto para frente quanto para o lado. Outra questão que a professora esqueceu de mencionar, o peão, ele nunca retorna, tá? Ele sempre avança. Já a torre não, ela pode retornar tanto ir para frente, quanto voltar, quanto ir para o lado, direita e esquerda. O cavalo ele anda em L, tá? E ele é a única peça que pula as demais, tá? Então ele vai andar em L, 2 para frente e uma pro lado, 2 para trás e uma pro lado, sempre formando um L. O bispo, então nós temos 2 bispos, um que vai ficar na casa preta e outro que vai ficar na casa branca. Então, se eu estou na casa preta, eu apenas ando na diagonal. Na diagonal preta. Se eu estou na casa branca, apenas na diagonal branca. Quantas casas quiser e eu posso retornar. A dama anda em qualquer direção, quantas casas quiser. A única limitação dela é que ela não pula e ela não anda em L como cavalo. Já o rei, ele anda em qualquer direção, não pula, mas ele anda apenas uma casa. Então vocês vão vivenciar, tá? E onde o objetivo é você matar, capturar o rei adversário. Deixei um link aqui para vocês. Vocês podem entrar ou jogar aí de forma presencial. A professora vai dar um tempo e a gente já retorna.
Conseguiram vivenciar? Eu tenho certeza que sim. E agora a gente vai para o nosso último jogo, que é do Batalha Naval. Então, o Batalha Naval, ele é um jogo de estratégia, com barcos que devem ser colocados em um painel bidimensional. Depois de ter colocado sua frota de barcos de diferentes tamanhos, ataque o painel marítimo do seu oponente e tente afundar todos os barcos. Deixei um link para vocês entrarem e vivenciar este jogo. A professora vai dar um tempo e nós já retornamos. Conseguiram? Eu tenho certeza que sim. Então agora a gente vai revisar o que nós vimos na aula de hoje. Vimos sobre o que são jogos de tabuleiro, vimos as suas origens, vimos alguns exemplos de jogos de tabuleiros e vimos a sua vivência na prática. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre jogos de tabuleiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Os vejo na próxima aula.